Wesley José dos Santos, aceito e autorizo a utilização dos meus dados pessoais, a minha imagem, minhas informações, como eu descrevi anteriormente, pela Universidade Pontífica, né, Paraná, e através da vida do senhor aí que está conduzindo essa entrevista. Então, os termos da LGPD estão completamente aceitos. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do qual ela tem o seu viés no pentecostalismo. Correto? A pergunta é o seguinte: como que esta agremiação religiosa ela, ela confronta, ela depara com a questão é, dessa deidade na questão da ciência? Ok. Eu respondo o seguinte: a igreja que eu atuo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Certo. sou cristão protestante, claro, Sim. ela é uma igreja com esse viés pentecostal, uma igreja histórica no nosso país. Ela, só para guisa de introdução aqui, para deixar aí registrado, a nossa igreja foi fundada em 18 de junho de 1911. Ela teve seu primeiro templo inaugurado em 9 de novembro de 1914 e o seu primeiro registro da igreja como instituição de fato e de direito em 18 de janeiro de 1918. Ou seja, a igreja tem mais de 110 anos de existência, essa igreja aqui no Brasil, e é uma denominação que está intrinsecamente relacionada aí com a ciência, tanto intrínseca quanto extrinsecamente, ela está fundamentada Ok. na ciência. A segunda pergunta é com relação à ética. Como que esse viés religioso ele enxerga a ética tanto para a sua condução como a condução dos seus agremiados? Ok. No que diz respeito à ética, nós temos uma doutrina magna, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, que ele narrou lá em Mateus, quando foi indagado qual que era o maior mandamento. O primeiro mandamento, ele é vertical: amarás o Senhor teu Deus de todo Correto. o teu coração. E o segundo mandamento, semelhante a este, ele é horizontal, nesse sentido, quando bem observado, os princípios elementares do cristianismo, que é a atenção ao próximo, o amor ao próximo, automaticamente a ética, a conduta, ela é bem observada. Ok. E, A terceira pergunta seria: como que poderia ser avaliado o mal no mundo dentro da agremiação religiosa? muito bem, João, Evangelho de João, primeira epístola de João, melhor dizendo, 1,5, diz que Deus é luz e nele não há trevas. Deste modo, o nosso Deus, que é autor, criador de todas as coisas, ele não pode criar o mal, porque ele é santo. Nós defendemos, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, defendemos que ele é santo, puro, e formou o homem do pó da terra e deu para ele um presente maravilhoso, qual seja, a liberdade. E como todos os presentes, vem também a responsabilidade de utilizar corretamente. Ok. Sendo assim, a existência de mal no mundo se vê desde a eternidade, que não caberia aqui uma folha de papel para resumir, nem mesmo daria para eu discorrer aqui sobre esse assunto, sobre o mau uso da liberdade lá na eternidade, que está discorrido na Bíblia Sagrada, nosso manual de fé, em Ezequiel capítulo 28. Em decorrência dessas más escolhas, bem como do homem, já no Éden, quando Deus criou o homem, passado um período, este homem faz uma escolha. Então, as reações, o mal que existe é decorrente da própria reação da ação humana. Ok. E
o que poderia se dizer com relação ao bem que essa religião poderia fazer às pessoas na questão psicológica? Essa para mim, não que seria a pergunta mais fácil, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte, que agora quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. E a igreja, ela vem pregar o evangelho, ela vem pregar transformação, mudança de vida. Pessoas que chegam com feridas na alma, com doenças psicossomáticas diversas, pelo poder do evangelho, da fé cristã, essas pessoas são impactadas, alcançadas pelo poder do evangelho, e elas creem numa mudança radical de vida, ao ponto que quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais, quem cometia atos imorais, qualquer que seja, numa vida pregressa, pretérita, agora não mais praticam essas ações por conta da ação do evangelho que esta pessoa aceitou e passa a viver em novidade de vida. Ou seja, essas pessoas que traziam uma carga psicológica negativa, agora elas estão livres desta carga, deste peso, e sentem-se curadas pelo evangelho, poder do evangelho. Diante disso, o senhor informaria que um membro dessa agremiação ele estaria mais preparado para viver em sociedade? Com certeza, com certeza. Nós podemos dizer que onde a polícia não chega, ali chega uma igreja. Sim. Onde as políticas públicas sociais não chegam, ali chega uma igreja que distribui cesta básica, que distribui materiais de higiene pessoal, onde tem viciados em drogas, pessoas que cometem crime, chega uma igreja com autoridade para dizer, olha, essa vida que você leva pode te levar à ruína, mas nós propomos uma vida de transformação, e quando essas pessoas aceitam, automaticamente elas têm a vida transformada e vivem de uma maneira produtiva na sociedade. Ok. A última pergunta. Dentro desse viés pentecostal, sabe-se que a Assembleia de Deus ela é uma igreja tradicional. E quando se falava há décadas sobre a Assembleia de Deus, havia uma ideia de uma igreja pentecostal como era conhecida como uma igreja do barulho, que se fazia barulho. Hoje, com relação, ainda falando a questão ética, hoje, com relação ao passado, a Igreja Assembleia de Deus hoje, ela se amoldou a uma sociedade ou ela ainda existe aquela visão do qual a presença do Espírito Santo hoje na igreja teria aquela mesma preocupação como ocorreu em uma citação bíblica pelo qual um casal, Ananias e Safira, demonstrou medo. Então, pelo que consta nas histórias da Assembleia de Deus, quando se falava em Assembleia de Deus no passado, as pessoas tinham uma ideia de uma igreja que ela demonstrava a presença do Espírito Santo. Como a Assembleia de Deus hoje, como ela foi conhecida anteriormente, como a Assembleia de Deus hoje, ela convive na atual geração, nessa atual sociedade? A Igreja Assembleia de Deus, ela foi fundada justamente por conta disso, por conta do seu viés pentecostal. Ela sai da Igreja Batista, do seio da Igreja Batista, e vai para uma garagem, por conta de os seus 11 membros que foram expulsos da Igreja Batista, eles recebem o revestimento do poder de Deus, ou seja, o batismo no Espírito Santo, e a Assembleia de Deus é uma igreja que não é cessacionista, ela é continuista, ela acredita no poder de Deus ainda nos dias atuais. Ela não jamais acreditou que isso parou, foi só na época dos apóstolos, só para a igreja primitiva. Não.
A igreja continua pregando o revestimento do poder de Deus. E este barulho que a Igreja Assembleia de Deus recebeu como nome, vamos dizer assim, não codinome, mas recebeu esse título que a igreja defendeu, não é que ela defendeu o barulho, mas ela defendeu o agir do Espírito Santo de Deus, que o agir do Espírito Santo de Deus ele vai refletir na vida de cada pessoa de maneira diferente. Um vai sorrir, o outro vai bater palma, o outro vai pular, e isso trouxe então essa gama de codinomes ou apelidos aí para a Igreja Assembleia de Deus. Mas hoje, nos dias atuais, a Igreja Assembleia de Deus, até com o crescimento da informação, da educação, ela continua valorizando a ação, a atuação, o batismo no Espírito Santo. Sim, reconhece que em dado momento da história houve sim um movimento, talvez, vamos dizer, menino, né? Mas com amadurecimento, isso chegou-se a, ou ainda está caminhando, apesar de ser uma igreja centenária, ela caminha para um amadurecimento muito promissor, em que crê, recebe o Espírito, permite o Espírito Santo usar, sem que haja, não sei se cabe aqui essa expressão meninice, né, nesse áudio, mas a Igreja Assembleia de Deus continua valorizando muito a ação do Espírito Santo, continua sendo o povo que dá glória a Deus alto, continua sendo o povo que expressa seus sentimentos, e isso tem sido algo muito bom. A pessoa tem liberdade dentro da Assembleia de Deus de esboçar suas reações, emoções, das quais são provenientes do Espírito, desde que sejam provenientes do Espírito e no tempo adequado, que a Bíblia também nos educa. Paulo dá aula de ética cristã no culto, ele fala a respeito do barulho no culto, ele fala a respeito da profecia no culto, ele fala a respeito de vários sentidos aí para que o culto tenha ordem. Pastor Wesley, nós agradecemos muito a sua participação.